Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí a mais uma aula de Sociologia das Organizações e Sociedade e Tecnologia, né? Então vamos lá, começar as apresentações aqui da aula. Bom, eu estou aproveitando o mesmo slide para dar duas aulas, tá? Sociologia das Organizações na EduVale e Sociedade e Tecnologia na FATEC, tá? Então vamos lá. Aqui está a minha apresentação, então estou utilizando essas duas aulas para a gente tratar de um assunto agora bastante caloroso, bastante espinhoso, que é a questão da sociologia das organizações, da sociologia aplicada à administração, e nós vamos tratar hoje de política, num dos autores assim dos clássicos da sociologia, aquele que melhor nos instrumentaliza para entender as questões da sociologia das organizações para a administração e a dinâmica burocrática das ações do Estado. Nós podemos partir deste sociólogo, que é o Max Weber, né, para entender essas estruturas que vão desde a burocracia até a tecnocracia hoje em dia. Tal. É bom lembrar alguns conceitos, como o conceito de política, o homem é um animal político em Aristóteles, o conceito de cidade ideal ou de idealismo político dos reis filósofos de Platão, e tratarmos também da questão da disputa em torno do poder, né? Mas a questão de fundo hoje é a quem serve o poder do Estado, este poder disputado da política, né? Este poder muito caloroso. Todas as discussões sobre política acabam sendo discussões calorosas. E aí nós vamos estudar a partir de Max Weber, este filósofo básico, fundamental, que dá chaves conceituais para entendermos burocracia, que dá chaves conceituais para entendermos a organização do Estado, o porquê das ações pessoais. Eu tenho aqui uns livrinhos do Max Weber, deixa eu dar uma procurada aqui na minha bagunça. Tararam, tararam. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Tá? Esse livro é fundamental para a gente entender o poder do pensamento antes das ações, as estruturas do pensar. E o livrinho do Max Weber que eu mais gosto, assim, que eu li com mais frequência, porque eu li na faculdade de História, li na faculdade de Filosofia, no mestrado e no doutorado, é esse aqui, ó, Ciência e Política, duas vocações, que são assuntos e este segundo livro é o que nós vamos, Ciência e Política, duas vocações, é este livrinho que nós vamos utilizar mais hoje, tá bom? Então, continuando aqui a nossa apresentação, né? O Max Weber, ele é um alemão de formação protestante. O pai dele era um jurista e um político assim importante, tal. A vida do Max Weber é entrelaçada com o Estado alemão. Ele estudou em Heidelberg e ele teve que se licenciar para prestar serviço militar obrigatório. Depois, durante a Primeira Guerra Mundial, ele foi um político importante. Ele administrou 9 hospitais na Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial. Ele viajou para os Estados Unidos, em que ele se encantou também com as estruturas do Estado moderno norte-americano, né? Em 1918 ele foi um dos redatores da Constituição da República de Weimar e ele participou de um fato histórico importantíssimo, que foi o Tratado de Versalhes pós Primeira Guerra Mundial. Ele morreu em 1920, mas foi um sujeito de uma vida bastante intensa, que nos enche assim de inspiração e principalmente que nos dá ideias e categorizações importantes para entender a sociologia, para entender a sociedade, né? Então ele é um dos 3 pilares da sociologia, junto com este sujeitinho aí do materialismo histórico, que está sentado num tijolinho, que tudo que é sólido desmancha no ar, que é o Karl Marx, junto com Durkheim e ele, né, o Max Weber. Então vamos lá, né? Um dos 3 porquinhos básicos da sociologia, né? O Max Weber
ele se diferencia de Karl Marx, porque Karl Marx dá grandes chaves conceituais para entender a desigualdade social, o funcionamento da instituição, das instituições dentro do capitalismo. Ele utiliza bastante estatística, ele utiliza dados assim bastante panorâmicos, é também um sujeito bastante militante, né, de uma vida também bastante intensa, mas digamos assim que o Max Weber avança em relação ao pensamento do Karl Marx, não se contrapõe, mas ele avança porque ele vai conseguir nos dar instrumentos para um trabalho de campo, bem como ele, também o Durkheim, né? O Durkheim, ele também é bastante influente no pensamento de Max Weber, né? Há uma diferença fundamental em relação à interpretação dos indivíduos, a questão da ação social e do fato social, enquanto o Durkheim vai entender que a função da coerção social é para integrar o indivíduo na sociedade, né? Então o fato social, a sociedade é mais do que o indivíduo. Para Max Weber ele não vai fazer essa distinção, e o Max Weber ele vai entender que as ações sociais constituem a individualidade. Ele vai, como eu mostrei aqui neste livrinho o livro cujo título é o mais explicativo do mundo, A Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, né? Este livrinho aqui, essa ideia de que as estruturas mentais, elas pertencem aos indivíduos e as ações do indivíduo é que movem a sociedade, tá? Então o Max Weber vai contribuir, vai adiantar o pensamento de Durkheim, vai levar adiante o pensamento de Durkheim nesse sentido. O indivíduo é responsável por sua ação social, e essa é a grande chave conceitual que devemos buscar no Max Weber. Então, continuando aqui a nossa apresentação, né? Vamos lá. Às vezes o celular dá uma travada, né? Vocação e política, né? Ciência e política, duas vocações. Por que será que um indivíduo, né, se você for entender a ação política, o indivíduo ele se anula enquanto indivíduo, individualidade, para viver pela polis, viver pela coletividade, né? Por que será que o indivíduo faz isso? É a grande questão que nós temos que investigar aqui. Política é para quem quer exercer o poder do Estado, pois nem todos querem, além do que outros querem viver de política. Então ficou um pouco truncada essa minha frase, mas é assim: por que alguém se anula enquanto indivíduo? E por que outros indivíduos desejam esse poder político? Né? O poder político ele pode trazer prestígio, mas ele é bem desprestigiado. Hoje as pessoas continuam a ter uma vocação, né? Olha aí, olha o livro do Max Weber, Ciência e Política, duas vocações, vocatio, escutar o chamado, tal, né? Então isso é muito importante para nós entendermos o pensamento de Durkheim. De Max Weber. Max Weber, o poder e as teorias das ações sociais. A política como uma vocação para a qual nós indagamos. Se política é vocação, qual o sentido ela pode assumir? Entendendo isso. A política é uma vocação. Assim, mas tem o porquê da estrutura da mente das pessoas escutarem essa vocação. Afinal, por que alguém se anula como cidadão da polis para ser cidadão para a polis? Ou político, ou ele é idiota, ou ele é muito esperto, né? Então não sabemos muito bem o porquê. Então, por que dessa ação social política, né? A ação social racional com relação aos fins. Faço o que é julgado e calculado. É uma grande teoria, uma grande chave conceitual da ação social do Max Weber. A ação social com relação aos fins. Faço o que é julgado e calculado como racional. Ação social racional com relação aos valores. Faço o que é justo e o que é ético dentro do meu julgar social. Bom, então vamos lá, continuando o pensamento da ação social afetiva. Faço coisas pela minha passionalidade, pelo meu desejo, pelo meu amor, pela inveja. Muitas pessoas então se tornam políticos por amor, por desejo, por compaixão ou por vaidade, né? Então,
a ação social tradicional. Sei lá, todo mundo já fazia, eu fiz, ou na minha família todos são políticos, estou seguindo aí uma tradição familiar, né? Então, próximo, eita. Mas a política, ela então, sintetizando, por que alguém quer ser político? Por poder, voltando, poder, paixão, emotividade, ambição é uma estratégia de melhorar a própria condição material de vida, né? Meio de vida, é uma ação afetiva, faço isso por afeto, ou faço isso pela racionalidade, olha, sou aqui um burocrata, acredito que meu poder como burocrata tem que ser um poder político valorizado. Né? Então vamos lá, tem que falar alto porque eu estou gravando durante o dia e passa carro de propaganda aqui em Olímpia, né? Sabendo dos vários sentidos e implicações do termo, vamos nos ater às ações e afazeres que giram em torno do Estado. É propaganda do supermercado, né? Tome leve. Sabendo dos vários sentidos e implicações do termo, vamos nos ater às ações e afazeres que giram em torno e no interior do Estado. O Estado, então vamos entender o porquê dessa disputa em torno do Estado. O Estado, por sua vez, é uma comunidade humana que, dentro dos limites de um determinado território, a noção de território corresponde a um dos elementos essenciais do Estado, reivindica o monopólio e uso legítimo da violência física. Olha, isso é muito importante para entender o pensamento de Durkheim. De Max Weber. É o monopólio da violência pelo Estado. Somente o Estado pode agir de maneira forte ou violenta, né? Ele tem o monopólio da violência. Nem teu pai, tua mãe pode te bater. Só o policial. Nem teu pai e tua mãe pode te humilhar, só o professor. Bom, então vamos lá. Para Weber, o Estado se fundamenta na força, sendo o Estado moderno, capitalista, aquele que monopoliza legitimamente, tornando-se a única fonte do direito e violência. Bom, o Estado é uma relação, portanto, de dominação do homem por outros homens. Embora tenha legítimo monopólio da violência física, o Estado pode existir somente sob condições que os homens dominados se submetam à autoridade, continuamente reivindicada pelos dominadores. Então, ele está explicando o Estado como um agente de legitimação do poder. Então, as pessoas já têm o poder, já tem algum tipo de poder, por exemplo, os burgueses. Os burgueses tinham poder econômico, mas não tinham poder político. Então eles alimentaram a Revolução Francesa, né? E tomaram o poder político porque já tinham poder econômico. Tá? Então o Estado é uma disputa pelo poder. O poder do Estado é um poder forte, é um poder que para a modernidade é um poder legítimo de violência. Qualquer homem que se arrisque na política quer, portanto, esse poder, quer se colocar numa situação de dominador, impor as suas ideias, impor a sua vontade, a vontade do seu grupo. O político, invariavelmente, está em busca de poder, um poder do Estado. E o Estado é fonte legitimadora de poder. Veja que mega poder é o Estado. O Estado legitima o poder e o Estado é fonte de poder. Ou por ação ideológica, né? Então o indivíduo ele idealiza uma sociedade, então ele busca tomar o poder do Estado para realizar essa sociedade. Por isso que eu coloquei lá no comecinho que era interessante se nós lêssemos um trechinho, busca no Google, Reis, Filósofos, Platão, ok? Então vamos lá. Por ação efetiva, meio de vida até, né? Isso é uma questão que a gente pode entender na microfísica do poder, mas isso a gente entende muito bem vivendo a vida que a gente vive no lugar em que vivemos. Coronavírus. Bom, o poder é de fato o que importa. Tá? O importante é o poder, é uma disputa de poder. O Estado
mas o Estado também ele regula e administra, né? Mesmo sujeitos mais anarquistas, sujeitos tais como nessa crise, a gente está falando que, olha, o Estado é importante, vamos escutar o Estado, não vamos escutar, por exemplo, a igreja, não vamos escutar, por exemplo, o grupão ou o gemidão do WhatsApp. O poder legítimo é aquele do Estado, vamos obedecer às regras do Estado e até supraestatais, como no caso da OMS, Organização Mundial da Saúde. Né? Então, mas a gente está aqui, está disputando, tá falando, olha, o prefeito disse que é para sair, o prefeito disse que é para ficar em casa, o governador falou para ficar em casa, mas o prefeito disse que é para sair. E aí, em qual que a gente fica? Então, de qualquer maneira, a gente vai estudar essas questões. Dos 3 grandes filósofos que fundamentaram a sociologia, Weber é o que contribui com o conceito de organização, organismo e de Estado como trâmite burocrático. O trâmite burocrático é muito importante, tá? É a partir do trâmite burocrático que se organiza a democracia. Porque se você conhece as regras, se você conhece os trâmites burocráticos, você está mais seguro dentro dela. Então, a burocracia é uma sustentação da democracia dentro deste conceito. E o Estado existe, pois há um domínio tradicional que se fundamenta e legitima no passado. Por exemplo, o Estado brasileiro existe por conta da Constituição de 1988, ou anterior a ela, os outros passos que levaram à construção do Estado brasileiro. O Estado existe porque é uma forma de domínio exercido pelo carisma e se fundamenta em dons pessoais intransferíveis do chefe político. Isso é até um certo problema hoje em dia, né? Hoje em dia não, sempre foi um problema quando o personalismo, né, do chefe do Estado, ele interfere demais nos andamentos do Estado. Então o chefe não tem que ser tão personalista assim, tá? Mas de uma certa maneira, né, o carisma dos agentes estatais legitimam ou manobram o poder político. O domínio exercido pela legalidade, baseado em regras racionalmente criadas, se fundamenta na competência. Então veja só, 3 forças legitimadoras do Estado que até de certa maneira entram em choque. O domínio tradicional. A tradição pode ser rompida por um líder carismático ou um líder autoritário que pode ser contido pelos trâmites burocráticos. Então, há 3 vetores que tornam um Estado mais ou menos equilibrado e desestabilizado para, em determinados momentos, responder a diferentes expectativas na própria organização. Contudo, político e burocrata só se mantém no poder e exerce o poder estatal se souber administrar. De qualquer maneira, para nós que estamos estudando sociedade e tecnologia, sociologia das organizações, o cara pode ser dono da empresa. Ele pode ser o presidente eleito. Se ele não souber atender às demandas empresariais ou organizacionais, ele perde a legitimidade do seu poder. A competência e a democracia são fatores que legitimam o Estado moderno. É bom lembrar, coloquei aí como uma observação, o que ocorreu durante a Revolução Francesa. Os burocratas tomam o poder dos nobres, da igreja e outros membros do primeiro e segundo Estado. Quando se desestabiliza o poder estatal, por o poder da monarquia francesa, são os agentes estatais, os fiscais, os professores nem tanto naquela época, mas os policiais, os organizadores do Estado é que vão manter a ordem e não vão levar a anomia, para usar um termo do Durkheim, tá? Ou a anarquia. Então o Estado burocrata, né? Os burocratas exercem um poder
muito importante, e é interessantíssimo como este poder muito importante dos burocratas por vezes ele entra em choque com o poder dos políticos, né? Então, por exemplo, agora, na crise do coronavírus, nós vemos isso, alguns burocratas aparecem e falam assim, não, olha, o que devemos fazer é isolamento, é afastamento social. Não, olha, se fizermos um afastamento social gradual, teremos... Então a gente busca, não é a vontade, porque o nosso líder supremo quer. Nós não estamos na Coreia do Norte, né? Na verdade, nós buscamos a legitimação a partir agora, no momento de crise, dos burocratas. Os burocratas sentam e pensam e olham quais são as regras previamente estabelecidas para uma situação, até mesmo uma situação emergencial como essa, tá? Então vamos lá. Weber aponta que uma das principais características do Estado moderno é a separação entre os funcionários e os trabalhadores burocráticos e os meios de gestão. O Estado moderno desenvolveu-se em paralelo à empresa capitalista, que domina pouco a pouco os produtores independentes. Então, isso também é muito bacana de você perceber como você fala, mas o Estado é muito burocrático. Aí você vê, quando a empresa se amplia, ela também se torna muito burocrática, porque ela precisa de alguns rituais burocráticos feitos de uma certa maneira, que deram certo, que foram legitimados pela competência, né? E aí se mantém o Estado burocrático. E o Estado burocrático ele acaba sendo modular exemplar para as empresas, que adotam protocolos burocráticos. Tá? Então a burocracia é muito importante. Nós estamos agora, nesse momento de crise, falando, nossa, ainda bem que o Brasil tem um Estado minimamente burocrático, né? Que permite que as coisas sejam feitas não na paixão dos acontecimentos, mas dentro de regras pré-estabelecidas. Tá? Eu vou fechar aqui porque é barulho da rua, é muito barulho, não sei se vocês estão ouvindo, mas está muito barulho aqui perto de casa. Bom, o político profissional surge na sociedade junto com o capitalismo. Aqui eu coloquei o Maquiavel. Eu não gosto muito quando as pessoas falam maquiavélico e tal, porque acho que é um desrespeito com o Maquiavel. Acho correto falar maquiavelano, né? O Maquiavel ele propôs a dinastia lá de Florença, um estado mais burocrático, mais impessoal, que funcionasse melhor. Então ele é um conselheiro do poder despótico que deseja um estado longe do poder da igreja, mas que de uma certa maneira ele próprio legitima o absolutismo, né? Então é muito bom uma leitura do Maquiavel, não essa leitura de autoajuda, o príncipe, como dominar na empresa, não, pelo amor de Deus, uma leitura séria de Maquiavel para poder entender a legitimação do poder nos ritos burocráticos e a impessoalidade necessária nas relações, porque aqui está o grande problema do Estado, é o patrimonialismo, tá? Aqui no Brasil, deixa eu ver, acho que o Sérgio Buarque de Holanda, com um conceito de cordialidade, é o que usa esse instrumento conceitual do Max Weber com mais eficiência para entender as dificuldades do Estado burocrático brasileiro. Então, a separação entre os funcionários do Estado e os meios de gestão torna a luta partidária não só uma luta por metas e objetivos programáticos, digamos que é uma luta de cunho ideológico, acima de tudo, é uma intensa disputa pela distribuição do Estado, para a distribuição de empregos e para a geração, a distribuição da economia, né? Então o Estado aí é um fator muito importante na disputa, não só do poder pelo próprio Estado, mas também a disputa pelo poder econômico. Weber destaca que é inerente ao Estado moderno uma tendência à corrupção e um apego à máquina. Então, nas palavras dele, uma tendência que leva à criação de uma casta de filisteus corruptos, né? Aqueles que se apegam tanto ao Estado que acham que o Estado é seu. O patrimonialismo é isso. O patrimonialismo tanto eu estou aqui, digo, olha, isso aqui, que linda esta florzinha, vou levar para a minha sala, lá na instituição pública em que eu trabalho, coloco fotos do meu filho, faço tudo e
torno aquela extensão, aquela repartição pública, uma extensão da minha casa. Isso é um patrimonialismo ruim, não é tão danoso, mas acontece. E uma outra maneira é que, olha, eu invisto tanto, dou tanto, que eu quero agora a minha contrapartida, porque essa instituição aqui, ela foi feita sobre os meus ombros, então agora eu quero a contrapartida, eu quero o que é meu, e aí dá vazão à corrupção e dá vazão à apropriação daquilo que é público. Bom, em contraposição à corrupção, a ética das últimas finalidades: obedeço, sou cristão que cumpre o meu dever e quanto aos resultados confio em Deus, né? Ou a ética da responsabilidade: obedeço, pois meu dever é responder às consequências do meu ato. Então, são duas vacinas, assim, já que a gente está discutindo muito sobre vacina, a necessidade da vacina. Eu obedeço porque eu tenho temor e confio em Deus, confio numa justiça divina, ou eu obedeço porque eu sou temeroso e sei das consequências dos meus atos, da ação e reação, né? Então, esses são elementos importantes para a contraposição à corrupção, né? Bom, para concluir, né, na política não há ingênuos, contudo não há covardes. A ingenuidade e covardia é se fiar na política dos outros, né? Logo eu vou preparar mais uma discussão para vocês, que é assim: somos todos animais políticos, como diria Aristóteles, né? De uma certa maneira, quando você delega o poder do Estado completamente aos outros, aos políticos ou aos burocratas, você se acovarda, né? Então, eu vejo assim, é um retrocesso acreditarmos em heróis, em mitos, em salvadores, em pais da nação. E é uma covardia, né? Porque nós somos responsáveis pela fiscalização. E hoje, com o uso da tecnologia da informação, é possível que a gente, como agente político, não necessariamente um político burocrata profissional ou um político de carreira política partidária, mas nós, como seres, podemos diminuir, seres civilizados e tecnológicos, podemos diminuir ou conter o poder do Estado, que muitas vezes se volta contra nós e muitas vezes é perdido, tá? Então, não devemos confiar a política aos outros, devemos todos nós fazermos nossa ação política, ok? Então, é isso. Eu termino aí com essa visãozinha dicotômica, né? Que já fiz um vídeo, já preparei uma aula, já postei essa aula para vocês, inclusive, que essa visão dicotômica a gente precisa, ela também é uma visão ingênua, tá? Bom, aqui está no slide que vou deixar aí nos ambientes virtuais de vocês preparados, tá? Já tem inclusive hiperlinks, ok? Então é isso, gente. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado, tá? Opa, deixa eu falar tchau para vocês agora. Hoje vocês tive que andar pela minha casa, né? Porque barulhos, tal, tá? Então, muito obrigado.